Olá, estamos aqui de volta para mais um podcast. Eu sou Jamilson Rodrigues e nesse podcast nós vamos percorrer a Bíblia para aprender o espanhol. Então você é bem-vindo, você que quer aprender espanhol, você que é leitor da Bíblia e quer aprender um novo idioma, especificamente o espanhol, esse é o projeto para você. Um projeto extraordinário que nós estamos desenvolvendo e você é muito bem-vindo, ok? Hoje nós vamos ler um texto extraordinário, um tema que nós já vimos sobre parte do tema, parte do texto, a maior parte do texto fala a respeito do amor, ok? Muito bem, então nós vamos ler esse texto que está na primeira carta de João, primeira epístola de João, ok? O texto está no capítulo 4, ok? Então, primeira epístola de João. Nós vamos ler a versão Reina Valera. Hoje nós vamos ler mais uma vez a versão Reina Valera. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa para você. Já falei isso em outros podcasts, vou falar mais uma vez, que é sempre bom deixar claro isso. Esse projeto não é um projeto de um curso bíblico. Esse projeto é apenas de leitura da Bíblia, do texto literal. Não estamos aqui para nos aprofundar em conteúdo bíblico, conteúdo profético, escatológico, em exegese, nada disso. Nós aqui somente lemos o texto bíblico, nós que conhecemos o texto bíblico, conhecemos o livro, somos familiarizados com ele e por isso fica mais fácil o aprendizado. Hoje nós vamos ver algumas expressões que nós já vimos em outros capítulos, para nós melhorarmos aí, aumentarmos o nosso aprendizado, melhorarmos o aprendizado, algumas expressões novas, também muito importante, ok? Então, vamos ler o texto em espanhol, vamos fazer algumas considerações para que você possa tentar se lembrar, e claro, se não se lembrar, não tem problema, você anota e guarda. Mas outra coisa muito importante, talvez você esteja imaginando-se, mas como é que eu vou conseguir aprender um novo idioma através da Bíblia? Bom, você pode aprender um novo idioma, com certeza você pode aprender de diversas formas, né? A primeira forma, com certeza, você tem que se dedicar. Você não vai conseguir aprender um idioma se não se dedicar. Esta semana eu estava atendendo uma pessoa, conversando com a mãe de uma adolescente. Ela tem uma surdez desde o nascimento, uma surdez importante, e a mãe tem dificuldade de aprender a língua brasileira de sinais, Libras. E eu conversando com a mãe, perguntei para a mãe se ela conseguia falar, se ela conseguia se comunicar através de Libras com a filha, com a adolescente. E ela disse que era muito difícil, ela não tinha muito, ela não conseguia muito. E eu comentei para ela que idioma é assim, Libras é um idioma espanhol, outro idioma. Então, você precisa se dedicar para aprender. Todo idioma tem as suas facilidades e dificuldades, ele tem as suas regras que precisam ser obedecidas. E na medida que você obedece, na medida que você se esforça, que você estuda, você consegue entender e você vai aplicando aquelas regras. E mesmo até que você não saiba muita coisa, você vai fazer o uso da regra numa determinada situação e você vai, com grande chance, você vai acertar. Muito bem. Então, com relação ao idioma espanhol, da mesma forma, inglês da mesma forma, todos os idiomas, português, claro, né? Há possibilidade que você que está escutando, mirando este vídeo, esté interessado em aprender português. Eu tenho muita amistad em vários países onde eu já viajei e
me encantaria também ensinar português a ustedes, ¿ok? Pero hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Sin esfuerzo nosotros no vamos a llegar a ningún sitio. Hay que hacer un esfuerzo. Entonces, le invito a seguir con nosotros acá, que venga a ser parte desse projeto com nós. Me encantaria, incluso, fazer uma live com um amigo ou outro de algum país que esteja interessado. Me encantaria falar um pouquinho com você sobre a Bíblia e sobre qualquer coisa que lhe encante, sobre espanhol, claro, mais que todo. E poder ser esse momento provechoso para aqueles que querem aprender o espanhol, ok? Então, se você, amigo meu, de algum desses países de Sudamérica, Centroamérica, Caribe, que se quiser compartilhar comigo um momento em uma live para nossos amigos de Brasil, para que pueda aprender um pouquinho mais, ver como se hace, de alguma maneira, claro, ensinar um pouquinho a eles. Me encantaria ter su apoio, sua ajuda. Pero muito importante dizer a você, dizer a todos os brasileiros, incluso acá estou falando em espanhol, já provocando um pouquinho você, a que você entenda que é necessário, muito importante, fazer um esforço para aprender um idioma, aprender uma nova linguagem. Há que fazer um esforço. Ok? Então, já falei muito. Vamos ao texto. Primeira epístola de São João, capítulo 4. Vamos ler todo o capítulo 4. Eu vou parar em alguns momentos para fazer algum comentário. Uma coisa que eu faço aqui no meu vídeo, eu falo um pouquinho devagar, eu sou um pouquinho lento, mas nesse início é muito importante a gente ir um pouco devagar, você poder... Claro que você pode aumentar a velocidade do vídeo e você ouvir o vídeo em velocidade aumentada, acelerada, vai ser proveitoso de qualquer forma. Uma coisa importante que eu estava dizendo, acabei deixando de falar. Se você quiser aprender espanhol sozinho, você vai conseguir. Eu aprendi espanhol sozinho. Então você vai ter que fazer um esforço muito maior. Como eu falei, para você aprender um idioma, você tem que fazer esforço. Para você aprender sozinho, muito mais esforço ainda. Ok? Então, por exemplo, tem Bíblia em áudio. Você pode usar. Ok? Mas você tem que ler muita coisa, tem que se dedicar todo dia, você tem que tomar notas, você tem que fazer uma série de situações para que você possa ter o resultado. E é importante que você entenda também que você é responsável pelo que você quer. Ok? Se você vai fazer um curso, por exemplo, eu vou abrir uma turma de um curso de aprendizado do espanhol através da Bíblia. Você vai entrar, você vai querer fazer? Ótimo, excelente. Mas você vai ter que se esforçar. Não, eu vou fazer o curso sozinho, eu vou estudar a Bíblia sozinho, eu vou ler sozinho. Perfeitamente, você vai ter que se esforçar, vai ter que se esforçar muito, porque senão você não vai aprender. Então, para os leitores da Bíblia, existem programas de leitura da Bíblia, toda a Bíblia em um ano, 6 meses, se você quiser, ou pedaços, trechos da Bíblia, partes da Bíblia em determinado tempo. Você pode fazer isso. Você vai ouvir, e aquilo vai entrar na sua mente, né? Você vai captar alguma coisa. Claro que sim, ok? Mas se você quiser fazer uma coisa assim mais suave, programada, eu devo colocar isso bem organizado, dentro de uma estrutura que eu vou montar, muito bem organizada, por tema, por capítulo, por trechos da Bíblia, propriamente dito.
Claro, eu vou separar as partes que mais chamem a atenção, que você possa ter uma lembrança maior, e a gente vai fazer com base nesses trechos. Nós não vamos fazer um curso de leitura da Bíblia, todo o texto bíblico, porque isso já existe aí, está disponível aí, você pode usar sem nenhuma dificuldade. Isso não é curso bíblico também e nem é curso de espanhol. Isso é um recurso que você tem para você ler a Bíblia. Perfeito? Mas aqui nós vamos fazer alguma coisa, devemos fazer dessa forma. Capítulo por capítulo, livro por livro, melhor dizendo. Nem vai ser capítulo por capítulo, perdão. Livro por livro, livro por livro. Então imagine um livro que tem, igual o livro dos Salmos, são 150 capítulos, nós não vamos ler todo o livro dos Salmos, nós vamos separar um capítulo, um principal. As pessoas têm lembrança, certamente têm lembrança de capítulos especiais no livro dos Salmos, que muitas pessoas se recordam, então possivelmente nós vamos usar capítulos assim de cada livro para montar uma estratégia. Outra coisa que nós vamos fazer, grande possibilidade de fazer, é fazer um programa de capacitação baseada em textos bíblicos, literal, sem curso bíblico, por favor. É um curso de capacitação, é a forma como se dá o acontecimento, como as coisas evoluem. Nós devemos fazer isso também. Nós vamos apresentar isso também para que você possa ter uma boa noção, porque a Bíblia é um livro extraordinário e tem proveito demais para diversas áreas, certo? Então, vamos lá, vamos ao texto da Bíblia, em primeira Epístola de João, capítulo 4, versão Reina Valera. Vamos lá. Amados, no creáis a todo espírito, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espírito que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eu segui todos estes versículos, 6 versículos, em linha, sem parar, porque era um tema aqui do capítulo 4. Pero vamos a ver algumas expressões, ok? Vamos ver algumas expressões, eu li 6 versículos seguidos, mas vamos ver algumas expressões que nós já fizemos menção em outras leituras. Por exemplo, o verbo crer. Então, no creáis, versículo 1. Verbo ouvir, versículo 5 e versículo 6. Olha só, olha bem a diferença, guarda isso, muito importante. Os ouve, nos ouve, não nos ouve. Ok? E el mundo los oye. Los oye. Los oye foi uma expressão que nós vimos em outra leitura. Ok?
y el mundo los oye, los oye. Versículo 5. Versículo 6, em afirmação e em negação. Nosotros somos de Deus, el que conoce a Deus nos oye, nos oye. El que no es de Deus no nos oye, no nos oye. Muito interessante. Guarda isso, ok? Então você pode falar para o seu um familiar, uma pessoa no seu ambiente de trabalho, algumas pessoas no seu ambiente de trabalho, que, por exemplo, a respeito de alguma coisa que você tenha falado, você pode dizer assim, ele nos oye, pero aqueles outros não nos oye. Esto nos oye, aquele outro não nos oye. Então você pode usar expressões de forma que você se refere a um tipo de pessoa, a outro tipo de pessoa, em uma situação afirmativa, em a outra situação negativa, mas você vê que o verbo, né, o pronome não mudou. O verbo e o pronome foram usados da mesma forma. Você só usou uma negação num caso e na outra situação você não fez uma negação e ficou uma afirmação. Então, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espírito de verdade e o espírito de error. Ok? Então você viu aqui expressões afirmativas, negativas, com verbos e pronomes que não variaram nas expressões. Ok? Muito bem, vamos para a segunda parte do capítulo 4, em que nós vamos falar de outro tema. Agora o tema é amor. E nós já falamos a respeito de amor em outro vídeo. Então vamos ver aqui que nós vamos ver verbos e algumas expressões novas também muito interessantes. Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 7 ao versículo 19. Amados, amémonos unos a outros. Amémonos unos a outros. Eu já estava me equivocando, não é verdade? Falei outros, não é outros, é outros. Outros. Amémonos unos a outros, porque el amor es de Deus. Todo aquele que ama es nacido de Deus e conoce a Deus. El que não ama não ha conocido a Deus, porque Deus es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, se Deus nos ha amado, assim devemos também nosotros amarnos unos a outros. Nadie ha visto jamás a Deus. Se nos amamos unos a outros, Deus permanece em nosotros, e su amor se ha perfeccionado em nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Se alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo texto, uma enseñança bueníssima para a vida. Nós estamos aqui fazendo um comentário mais profundizado no é o projeto, pero é um texto muito interessante para para a vida das pessoas, ok? Muito bem, vamos aqui a considerar algumas expressões. Vamos a ver a expressão do versículo 7. Amémonos. Mira como está escrito e mira como se habla. Veja bem como está escrito e veja bem como se fala. Porque o texto está escrito de uma forma. Você tem a versão aí, você olha a versão, ok? Eu não vou mostrar a versão aqui agora, mas olha bem a versão, ok? Eu devo editar o vídeo e colocar a expressão lá escrita. Mas vamos fazer de conta que você não tem nada aqui no meu vídeo e você tem a Bíblia na sua mão. A maior parte das vezes vai ser assim. Você tem a Bíblia na sua mão, até para você fazer o esforço. Veja como está escrito. Amémonos. Amémonos. Para que você possa entender qual detalhe que está na escrita, qual o detalhe que está na pronúncia, ok? Porque é como se você estivesse lendo uma língua desconhecida e que você precisa saber como se posicionar. Alguém te passa um segredo. O segredo eu estou te passando falando. E você olha e você busca entender o que eu fiz, o que eu falei e como está escrito, e você vai perceber que normalmente vai funcionar dessa forma. Então, versículo 7. Amados, amémonos, amémonos, unos a outros. Como já fiz referência, unos a outros, e não unos a outros. Né? A outros. A outros. Porque o amor es de Deus, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. El que não ama não ha conhecido a Deus, porque Deus é amor. En esto se mostrou o amor de Deus para com nós, em que Deus enviou a su Hijo unigênito. Outra expressão muito importante, porque ela é muito parecida com o que está no português. Você não vai falar como se fala no português. A su Hijo unigênito, não é unigênito, ok? A expressão, você tem que, volto a dizer, como eu falo, se eu falo unigênito, então você vai assim, por que ele falou unigênito? Então, o som do G tem esse som, toda vez que você pegar um G, normalmente vai ser esse som. Ok? Então, veja bem, em que Deus enviou a su Hijo unigênito. Enviou a su Hijo unigênito ao mundo para que vivamos por ele. En esto consiste el amor, no en que nosotros hallamos. Hallamos é um verbo que
Se você ouve assim pela primeira vez e você não entende nada do idioma, você vai ficar o que é aiamos. Ok? Então, mas guarda. Não vou aqui fazer outra menção também a respeito do assunto. Aiamos. Ok? Porque aqui o curso o projeto é para falar como uma criança e fazer outras crianças também a aprenderem o idioma. Então, só presta atenção. Não tem muita explicação. Presta atenção, ok? Não em que nós outros hayamos amado a Deus, sino em que Ele nos amou a nós outros. Outra coisa muito frequente que eu vejo nos brasileiros, meus amigos, e aí é horroroso, eles falam nós outros, eles falam nós outros. Nós outros é se você estiver lendo em português, porque S vai ter som de Z. Não faz isso, não faz isso, é feio demais. Nós outros, vós outros. Nem é nós outros, nem vós outros. O som sozinho do S vai ter o som para nós como se fosse um S dobrado, dois S. Então, nós outros, vós outros. Nós outros, vós outros. Então, por favor, toda vez que você vê um S entre duas vogais, o som é de S mesmo, não é som de Z. Guarda isso. Eu estou fazendo referência a isso porque isso é uma coisa tão frequente, de tanto erro, tão frequente, que você tem que pensar. Pensar como você vai fazer. Então, S entre duas vogais. O som é de S, não é som de Z. O som é de S mesmo. S in natura. É um S in natura. Não é um som de Z. Tá? Então, nós outros, sino em que Ele nos amou a nós outros e enviou a sua Hijo em propiciação por nossos pecados. Amados, se Deus nos ha amado, assim devemos também nós outros, outra vez nós outros. E aí você vai repetindo. Tem várias vezes aqui o nós outros. Esse texto tem várias vezes nós outros. Se você falar a primeira vez, nós outros é nós outros, não nós outros, você vai exercitar num capítulo, várias vezes a mesma expressão, para você não ficar errando sempre. E eu acho interessante que meus amigos, eles erram uma vez e erram sempre. É sempre nós outros. Nunca muda. Ele vê o nativo que fala espanhol falando nós outros e ele teima falando nós outros. Como é que não presta atenção no outro? Então você aqui está aqui para você prestar atenção. Nós outros, aqui tem várias vezes nós outros, para você entender. S entre duas vogais, o som é de S mesmo, não de Z. Ok? E eu não estou evocado, não estou aborrecido, não. Muito bem. Deus permanece a nós outros. Não sei se estou aqui, vamos lá. Vamos voltar ao versículo 11. Amado, se Deus nos ha amado, assim devemos também nós outros amar-nos uns a outros. Outra vez, outros. Uns a outros. Nadie ha visto jamás. Não é jamais. Não é jamais. Não é jamais nem jamais. É jamás. Nadie ha visto jamás a Deus. Se amamos uns a outros, Deus permanece em nós outros e seu amor se ha perfeccionado em nós outros. E nisto conhecemos que permanecemos em Ele e Ele em nós outros, em que nos ha dado de su Espírito. E nós outras, outra vez, hemos visto e testificamos que o Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquele que confiesse, veja que o S novamente entre duas vogais, som de S. Todo aquele que confiesse que Jesus é o Hijo de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós outros, outra vez, e nós outros hemos conhecido e creído em el amor de Deus, el amor que Deus tiene para com nosotros. Deus é amor e ele que permanece em amor, permanece em Deus e Deus em ele. En esto se ha perfeccionado el amor em nosotros, para que tenhamos confiança. Veja agora é um Z entre uma consoante e uma vogal. Mesmo que não fosse entre consoante e vogal, Z para nós tem som de Z, né? Mas lá tem som de S, ok? É aí que mais uma coisa que você tem que prestar atenção. Aqui é Z, vai ter som de S, ok? Para que tenhamos confiança. Aí você vai ler como faz em português, vai falar confiança. Não, confiança. Claro, você até nem vai errar nisso, porque você vai querer falar como fala português e por acaso vai falar certo. Só que na hora de escrever, vai escrever errado, ok? Então, confiança en el dia del juicio.
Juízo. Então, outra coisa, agora é J, som de R. Juízo. Pois como ele é, como ele é, como eles. Eles. Então você vai juntar uma vogal com uma consoante, o L, e logo em seguida uma vogal com outra consoante, você vai juntar como se fosse uma única palavra, ok? Então, como eles. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera, uma expressão muito interessante para você guardar, que me queria chegar aqui e terminar com esta expressão, echa afuera, guarda essa expressão, porque é muito interessante para você, e você vai necessitar de usar ela, echa afuera. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Ele nos amou primeiro. Se alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Felicidades.